Boa noite, meus queridos amigos e amigas, alunos e alunas. Mais uma vez, uma noite iluminada diretamente dos estúdios da Voxel, aqui em São Paulo, na ilustre companhia da Aninha aqui comigo, do meu grande Pedrão nas picapes, Robertito no staff, Fernando Bertipaglia no nosso link, selecionando as perguntas de vocês, e Márcio Barbosa enchendo o nosso saco. Mais um dia estamos aqui para desfrutarmos desse momento semanal que agora faz parte da nossa agenda e que a gente, com muito amor, muito carinho, vem se reunindo agora e ficaremos juntos aí por alguns meses até o ano que vem. Pessoal, nós temos hoje uma novidade, né? Aqui na nossa tela, aqui no nosso rodapé, está aparecendo o link da nossa aula de hoje. Algumas pessoas vêm perguntando para a gente, pô, professor, cadê o link? O link está aqui. Por questões técnicas, a gente teve uma troca do link essa semana e aqui a gente está disponibilizando para vocês aí, para aqueles amigos que não estão conseguindo acessar, que entrem por esse link aqui embaixo. Outra coisa interessante que muitos alunos estão perguntando para a gente, professor, eu estou tentando acessar o link e não estou conseguindo. O link só vale ao vivo. Temos aqui apenas o link para a aula ao vivo. O pessoal da produção está montando um pacotinho das aulas que foram perdidas, das aulas que foram passadas aí. E em breve eles vão entrar em contato com vocês para falar como essas aulas serão disponibilizadas, comercializadas, e acho que isso não é minha parte, é a parte do grande Roberto Ferreres. Pessoal, vamos direto ao que interessa, né? Nosso assunto hoje é animador, a Aninha está ansiosa aqui do meu lado para saber o que vai acontecer na aula de hoje. E a aula de hoje é uma coisa que excita muita gente, uma vez que faz menção à característica daquele tecido mais vistoso, mais formoso, que mais agrada aos olhos alheios, que a gente conhece como tecido muscular. Pedrão, por favor, vamos chamar nossa apresentação aqui. Esse é o nosso curso Biomecânica Aplicada às Novas Tendências da Saúde. Estamos hoje na aula 3, denominada Como os músculos atuam na geração de força, preservação do sistema e economia de energia. Vamos lá diretamente para aquele que tanto nos agrada. É impossível a gente falar de biomecânica sem estar passando pelos tecidos de uma maneira bem abrangente, numa questão histológica. E a partir daqui, eu acho que a biomecânica tem uma grande diferenciação em relação à fisiologia quanto ao comportamento histológico do nosso tecido muscular. Primeiramente, né, a gente vai falar do músculo estriado esquelético especificamente, e vamos pegar esse nosso músculozinho aqui e vamos tirar um pequeno pedacinho dele para tentar entender o que seria uma fibra muscular. E dentro dessa fibra muscular, a gente vai chegar no nosso famoso sarcômero, que consiste na mínima unidade contrátil. Acho que muitos de vocês aqui já ouviram falar do sarcômero, dessas pequenas pecitas que nós temos aqui, que são famosas pelo seu sistema de cremalheira, seu sistema de conexão, que a gente conhece como as pontes de actina e miosina. Vale lembrar aqui que esses pontos são intercalados e a partir do momento que as peças de actina e miosina vão se conectando, elas vão se juntando e a gente começa a ver
uma diminuição do comprimento dessa mínima unidade contrátil. A diminuição do comprimento dessa mínima unidade contrátil, somada à diminuição do comprimento da unidade contrátil em paralelo ou da unidade contrátil em série, faz com que todo o comprimento muscular acabe diminuindo com um processo que a gente conhece como contração muscular. Essa diminuição do comprimento muscular vai, consequentemente, arrastar junto consigo um outro tecido que nós já estudamos previamente, tecido ósseo, que, articulado à sua peça adjacente, vai promover uma coisa chamada movimento articular. E eu acho que é a partir daqui que a nossa conversa começa com muita alegria. Por quê? Quando a gente olha para o sarcômero, a gente imagina uma condição muito interessante, que é justamente a condição de... Eu estou sendo perseguido pela Ana aqui, que está mexendo no meu microfone. Tudo bem, Aninha? Estamos ao vivo, eles entendem que temos problemas técnicos. Voltando ao nosso contexto, uma vez que vocês olhem lá para o sarcômero, vocês muitas vezes imaginam, pô, que legal, é a partir então desse sistema que a gente diminui o comprimento do músculo e que, trazendo as peças ósseas para uma aproximação, a gente tem um tipo de contração que pode promover o movimento articular, o encurtamento do músculo, e é denominado como contração concêntrica. Mas, ao mesmo tempo, se esse sistema de cremalheira começar a se conectar e afastar suas partes, a gente entra num processo de afastamento das peças ósseas, aumento do comprimento muscular e uma contração excêntrica. E, por sua vez, se essa contração ficar ali naquele ponto isométrico, naquele ponto de não movimento, a gente entra num tipo de contração que a gente conhece como contração isométrica. E a partir daqui a gente entende os componentes musculares e é assim que eles geram força. Eu costumo dizer que esse é o processo que muitas pessoas pensam de contração muscular. Mas quando a gente olha um pouquinho para a biomecânica, a gente vê que os nossos músculos pensam de maneira um pouquinho diferente. Existem estratégias mais interessantes que fazem com que os nossos músculos sejam orquestrados e tragam aí a divindade da dinâmica, da autonomia do movimento. Vejam que estamos diante de um tecido capaz de tomar decisões, capaz de mudar uma determinada condição. E essa maestria os demais tecidos não possuíam. O osso não possuía, a cartilagem não possuía, o disco fibrocartilaginoso não possuía, e eis que agora nos deparamos com um músculo que tem uma inteligência, um sistema, uma estratégia que se torna um pouco mais complexa daquilo que a gente aprende aí muitas vezes nas primeiras aulas de tecido muscular. E é essa estratégia que a gente vai tentar desvendar aí num processo introdutório nessa pequena hora que temos, para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre tecido muscular. Dando continuidade, eu vou mudar aqui a cor da minha caneta para azul e vou apontar para vocês pequenas molinhas verdes que nós temos aqui, intercalando as pontes de actina e miosina, fazendo com que a miosina seja ligada diretamente a essa linhazinha roxa, que a gente vai chamar de banda Z. E a banda Z é ligada à miosina por um processo elástico que nós chamamos de titina. E logo aqui abaixo, a gente tem um exemplo de como a titina se comporta dentro de uma contração excêntrica. A partir do momento que ela fornece a ligação, a conectividade dessas peças ósseas, ela oferece, juntamente com um ponto de contração que nós conhecemos como contração
concêntrica ou contração gerada pelo componente contrátil, a titina vai acabar ligando essas peças e fazendo que no processo inverso, nas contrações do tipo excêntricas, o tecido de conectividade, nesse exemplo aqui a gente consegue ver, vá se afastando e pelo seu afastamento, uma oferta de resistência elástica será imposta a esse tecido muscular. Essa resistência elástica é conhecida como componente elástico, componente de conexão do músculo, componente que faz com que as partes contráteis não se descolem da cadeia que nós temos de conexão desses sarcômeros. Então a gente tem um exemplo clássico aqui de um gráfico, onde existe uma contração de aproximação ou uma contração concêntrica de fechamento das pontes de actina e miosina. A gente está vendo aqui uma situação onde existe um afastamento maior e vejam que aqui a ponte de titina já começaria a ofertar aqui uma resistência elástica, até chegar a um ponto em que esse componente elástico vai ser mais estirado, chegando aí ao seu limite de contato de actina e miosina e limite de estiramento do componente elástico, conhecido como titina. Notem aqui que esse gráfico faz menção a um ponto chamado estiramento muscular e capacidade de força. E notem vocês que pelo contato diária das pontes de actina e miosina, os músculos conseguem propor ou impor uma força tecidual, pelo contato alto de área e a pequena resistência aqui da titina, eles conseguem alcançar um platô de força, até o ponto que o alongamento e a diminuição da área de contato entre actina e miosina vai fazendo com que gradativamente o alongamento muscular faça com que ele diminua a sua resistência de força contrátil pelos componentes de actina e miosina. Em contrapartida, a diminuição do componente contrátil de actina e miosina faz com que haja um aumento da tensão da titina e a gente começa a observar uma curva inversa, que eu vou desenhar de verde, que é a curva de aumento de força pelo aumento da resistência dos componentes elásticos. Então, notem aqui que o nosso músculo, de uma maneira geral, se prepara para que, ao receber um extremo alongamento, ao ponto de expor a articulação a um risco, oferecer, pela diminuição do seu componente contrátil, um aumento da sua resistência elástica e, com isso, manter a congruência articular, manter a conexão das nossas articulações. Vamos passear um pouquinho mais, chegando aqui, então, a uma estrutura muscular do ponto de vista da mecânica ou do ponto de vista de um modelo mecânico do nosso músculo, onde teríamos titina e componentes elásticos paralelamente aqui, ó, aos sarcômeros, onde teríamos componentes elásticos de colágeno fazendo a formação dentro dos tendões e componentes contráteis relacionadas aí ao ventre muscular na mínima unidade contrátil do músculo, formando aí os sarcômeros que podem ser conectados em paralelo ou em série. Isso daria para a gente uma questão que a gente conhece como componente contrátil em paralelo
A soma dos componentes contráteis daria o componente contrátil em série. Os componentes de titina em paralelo. E os componentes colaginosos tendíneos em série. Sendo assim, observando esse modelo biomecânico, nós teríamos um sistema de cremalheira que faria com que esse músculo diminuísse o seu comprimento e, associado a esse sistema, um sistema de mola que ofereceria uma resistência adicional à força muscular quando esse músculo sofrer um processo de estiramento. É em virtude disso que as nossas contrações excêntricas podem apresentar até 40% de força a mais do que as nossas contrações concêntricas. E eu acho que é a partir daqui que a gente já pode dar alguns exemplos clássicos que todos vocês já vivenciaram, onde a gente tem um processo em que eu vou promover uma determinada contração muscular e a partir do momento que eu estou fazendo um exercício lá de musculação e eu começo a falhar com os meus componentes contráteis, eu não tenho mais força para subir. Se alguém me ajudar a subir, eu consigo segurar a descida. Ponto 1. Ponto 2, vocês notam claramente que se vocês estiverem diante de um processo de fadiga, vocês vão começar a criar estratégias de estiramento muscular. Eu arremesso com uma determinada força, de repente eu estilingo e jogo para frente. Eu começo a usar o acúmulo dos componentes elásticos e a restituição dessa energia para conseguir reverter um processo de fadiga. E esses componentes juntos vão dar ao nosso músculo uma capacidade de produção de força que será usada na realização de diversas tarefas do nosso cotidiano, sejam elas esportivas, sejam tarefas de vida profissional ou tarefas da nossa vida diária. Vamos lá, Pedroca, vamos dar continuidade aqui porque tem bastante coisa legal para a gente falar. Chegamos num momento onde vocês já conhecem a característica do tecido muscular, vocês já conhecem aí a relação existente entre componentes contráteis e elásticos, e agora é hora da gente tentar entender um pouquinho de como esse comando central daria à orquestra, daria as ordens para que a gente pudesse ter o processo coordenativo, o processo de atividade desses músculos e tomadas de decisão de movimento articular, equilíbrio articular, reestruturação de cocontração para preservação articular ou até mesmo para preservação do tecido ósseo, que foi o que estudamos na aula 1 e 2. Vejam aqui que num primeiro momento eu trouxe também um pedacinho aqui do nosso músculo e um pedacinho da nossa medula óssea para tentar mostrar para vocês aqui o que seria um processo chamado neurônio motor. Neurônio motor é aquele que sai da região anterior do H medular e a partir daí ele vai percorrer um trajeto que chegará ali na placa motora, inervando determinadas fibras musculares. Então a gente vê aqui o neurônio motor 1, que eu exemplifiquei em roxo para vocês, saindo aqui, ó, do H medular anterior, do corno anterior da medula e correndo até aquele músculo que ele tem a responsabilidade de inervar. Vejam que quando ele chega perto do músculo, ele vai se bifurcar e vai formar algumas pontes inervando uma determinada quantidade de fibras musculares, fazendo com que a gente chame esse processo de unidade motora. Então vejam que a unidade motora roxinha inerva aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fibras musculares.
E isso é um processo extremamente importante, uma vez que a gente tem uma junção de neurônios motores que vão formar placas motoras e unidades motoras de forma intercalada ao ponto de um determinado neurônio inervar a fibra 1, 3, 5, 7, enquanto o outro inerva a 2, a 4, a 6, a 2, a 4, a 5 e a 6. A partir desse momento, a gente consegue um processo de interpolarização dos neurônios ao ponto de produção de força através das sinapses que vão promover um maior recrutamento em área ou menor de acordo com o disparo que é oferecido lá pelo sistema nervoso central. Então notem aí que se eu tiver essas fibras intercaladas, quanto maior for a área de solicitação muscular, maior a compatibilidade de produção de força pelo maior recrutamento de sarcômeros em paralelo. Esses sarcômeros em paralelo poderiam promover um aumento da força muscular. E por eles estarem intercalados numa relação de neurônio, uma vez que esses sarcômeros entrem em fadiga, eles podem temporariamente entrar num processo de repouso, enquanto as outras fibras entrariam numa sucessão do movimento e em contrações submáximas a gente conseguiria por essa estratégia manter o nosso movimento por mais tempo. Em contrações de baixa solicitação muscular, a gente conseguiria passar alguns minutos até horas permanecendo em movimento, sem que nenhuma interrupção aconteça pelo sistema de rodiziamento dessas fibras. Vamos voltar aqui para a apresentação. A gente olha aqui, então, que existem neurônios exemplificados em azul, neurônios exemplificados em vermelho e intercalonados através de um nervo motor e através das suas unidades motoras que vão promover um aumento ou diminuição de recrutamento muscular e por esse aumento e diminuição de recrutamento, um aumento ou diminuição da produção de força muscular. Estamos falando aqui de um tipo de força muscular proporcionado por uma questão chamada coordenação intramuscular. Ou seja, a coordenação que acontece dentro do ventre de um músculo, como um determinado músculo consegue contrair dentro da sua capacidade, aumentando ou diminuindo o número de unidades motoras. E aumentando ou diminuindo o número de unidades motoras, ele vai conseguir produzir mais ou menos força. O fato maior é que a gente sabe que o movimento humano não é guiado por um músculo, que existem músculos que atuam, existem músculos que se contrapõem e existem músculos que auxiliam esses músculos primários a uma determinada tarefa, a um determinado movimento do nosso sistema músculo-esquelético. E é nessa hora que a gente tem que entender que o músculo agonista só vai conseguir diminuir o seu tamanho se o músculo que se opõe a ele, o músculo antagonista, diminuir a sua co-contração, a sua atividade muscular, permitindo assim que exista movimento em um determinado plano. Então, o que a gente tem que olhar com muito carinho? Num primeiro momento, falando de forma bem simplista, para que o músculo agonista consiga promover esse movimento, o músculo antagonista precisa libertar as suas contrações para que haja uma possibilidade de direcionamento desse movimento. E aqui nós temos um exemplo também, onde músculos agonistas e antagonistas trabalham num processo semelhante, onde um neurônio motor pode estimular um determinado grupamento muscular e, ao mesmo tempo, criar um interneurônio, vou mudar a cor da caneta para azul, criar um interneurônio que pode inibir a contração do músculo antagonista. E a partir daí,
a gente começa a ter a libertação do movimento, vamos supor aqui, nessa direção. Se tudo fosse tão fácil, acho que não teria graça estarmos aqui hoje. E dentro desses processos complexos que a gente está discutindo agora, existe a grande diferenciação que a gente coloca dentro da biomecânica em relação à anatomia, onde não existe movimento, onde não existe relação de leis newtonianas, onde não existe inércia, onde não existe aceleração, onde não existe ação e reação. E é dentro dessa questão que a gente tem que atentar bastante para a correlação existente entre a contração de um agonista, a geração de movimento, a geração de uma aceleração, e a partir do momento que eu tenho um processo de aceleração, eu começo a entrar num processo de inércia. Um corpo tender-se-á a manter-se em movimento até que outra força atue sobre ele. E essa tendência de manter-se em movimento pode fazer com que o próprio segmento entre num processo de risco articular, uma vez que ele pega uma inércia de movimento e vai continuar dentro dessa inércia num processo de decoaptação articular. É nessa hora que entra quem? Entra o músculo antagonista como um regulador de congruência articular, como um regulador de manutenção do posicionamento articular, e a partir daí ele consegue manter a plena simetria dos movimentos articulares ao ponto de não permitir que movimentos exacerbados aconteçam. Então vejam aqui que quando a gente começa a ter um estiramento do músculo antagonista, existe uma aferência sensorial que vai avisar lá os motoneurônios, primeiramente o motoneurônio que está realizando o movimento concêntrico e, consequentemente, uma ponte de ligação do motoneurônio do antagonista. E nessa hora, quando o organismo perceber que essa articulação vai sair da sua congruência, como num passe de mágicas, ele pede para aquele motoneurônio inicial diminuir a sua atividade e, consequentemente, o motoneurônio antagonista iniciar a sua atividade para a manutenção da característica articular. É nessa hora que a gente acaba de entender um processo de coordenação intermuscular, como os músculos conversam entre si. E olha que maravilha, é graças a esse processo de coordenação intermuscular, fechando aqui na outra câmera, que vocês vão ver movimentos sincronizados como empurrar, puxar, colocar o braço para cima, para baixo, agachar, levantar, através de um conjunto de músculos, através de um componente muscular muito maior, onde todos os músculos do nosso corpo estão entrando numa plena conversa e, através das suas interligações, conseguem realizar movimentos amplos de várias articulações ao mesmo tempo, com o pleno domínio do equilíbrio, com o pleno domínio da estabilidade corporal, e a partir daí o céu é o limite, a gente sabe o que é a magia do sincronismo do movimento humano. Vejam vocês que, se vocês entenderam então esse padrão de coordenação intermuscular, a gente consegue entender também os padrões pré-existentes de movimento. O que seriam os padrões pré-existentes de movimento? Notem aqui um processo de cooperação entre o membro inferior direito e esquerdo em uma situação de risco, uma situação de perigo, em que existe uma exacerbação de motoneurônios flexores na perna de perigo, uma ativação do flexor, uma inibição do extensor,
e uma ponte cruzada inversa que vai fazer no membro inverso uma atividade de extensor e uma inatividade dos flexores. O que significa isso? Se eu estiver tocando o meu pé no chão e eu for encontrar um risco de lesão ao meu sistema, eu ativo o processo flexor de retirada de um lado e extensor de colocada do outro, a fim de tirar o mais rápido possível aquele membro de perigo do chão. Esse reflexo de padrão de movimento acontece em diversas situações na nossa vida e também acontece nos nossos pimpolhos, nos nossos pequeninos, no primeiro ano de vida, quando a gente começa a arrastar as perninhas lá do bebezinho e ele já começa a criar, através de reflexos primitivos, os primeiros passos, onde ele já começa a criar, através de reflexo primitivo, um aumento da base quando ele se sente em perigo. E a gente vê claramente que esses pontos pré-moldados vão dando a gente um processo coordenativo de automatismo que a gente conhece como aprendizagem motora e também como consequência disso, automatismo de movimento e liberação das nossas capacidades cognitivas para interpretação do ambiente e não pensamento no movimento automatizado. Vejam então que a gente tem aí um grau coordenativo importante para associar ao fator da biomecânica. Por quê? Esse grau coordenativo determina uma coisa chamada força do sistema. E aqui eu tenho um parênteses muito importante para falar para vocês. De uma maneira geral, quando nós falamos de treinamento, e eu vou tentar ser o mais sutil possível, porque daqui a pouco eu vou invadir essa parte de uma forma um pouco mais incisiva. Quando nós falamos de treinamento, parece que o mercado, de uma maneira geral, se preocupa muito com um processo chamado de força intramuscular. Quando eu quero treinar o meu fortalecimento muscular, seja num programa de treinamento físico ou num programa de reabilitação, incansavelmente eu ofereço resistência a um determinado músculo com o intuito de melhorar a força desse músculo. Isso não garante a nós um processo de coordenação e de aprendizagem de um determinado movimento específico que não seja aquele uniarticular que eu estou realizando. Haja visto que na última década a gente teve aí uma exacerbação dos processos de treinamento baseados em movimentos, não mais em contração de um único músculo. Existe uma tendência crescente de processos coordenativos associados ao treinamento que fazem com que a gente tenha uma melhor função do nosso sistema. Agora eu não estou falando mais da força de um músculo, estou falando de um sistema de braços, pernas ou associação de braço, perna e tronco, a fim de realizar uma determinada tarefa motora. E é nessa hora que a gente vê que não importa só a força que eu gero em um músculo, e sim o conjunto de combinações de contração muscular que me dão uma força funcional de uma determinada tarefa, como um agachar e levantar, como empurrar o chão para trás para dar um passo à frente, como se alavancar sobre uma superfície através de uma puxada ou até mesmo criar um processo
que seja eficiente de alavancagem de retirada de um peso morto do chão. Então notem que a partir dessa coordenação geral, a gente começou a ver que o treinamento vai muito além do que fortalecer um único músculo. A gente tem que fortalecer um sistema e muitas vezes a força do sistema não depende somente da quantidade de força que um músculo produz, e sim da combinação de estratégias entre atividade e inatividade de determinados pontos musculares, numa linha de tempo muito importante que vai dar para a gente uma harmonia de movimento e uma eficiência de movimento. Aqui a gente começa a olhar que, a partir de características coordenativas eficientes e aprendizagens de aprimoramento dessas capacidades, as variáveis biomecânicas podem se tornar mais favoráveis ao nosso corpo humano, no intuito de gerar mais forças e preservar mais o nosso sistema em relação a lesões. E eu acho que esse é um dos pontos mais complexos dessa aula, onde a gente mistura coordenação motora e variáveis biomecânicas. E a partir daqui, né, vejam que é um alerta, uma dica de amigo a vocês. As pessoas que ainda não conhecem o processo de atividade neuromotora do tecido muscular, precisam urgentemente gastar um tempinho aí, dando uma lidinha aí num livro que especifique bem, os livros de fisiologia são muito ricos nesse contexto, para que possa entender melhor como a biomecânica acaba gerando um processo favorável ou desfavorável através de um processo de aprendizagem motora. Vamos dar continuidade aqui que a gente já está vendo. Opa, pronto, fomos à frente. Dentro disso que a gente acabou de dizer, vejam aí que existe uma estratégia de contração muscular que eu resolvi batizar de como eu penso, como o meu músculo pensa. Então vejam que dentro dessa questão de pensamento, a gente trouxe um exemplo aqui de uma tarefa motora que a gente vai chamar de passo. Pode ser ele da marcha ou da corrida, onde existe uma chegada de aterrissagem do pé no chão, um aplanamento de todo o pé, uma transição do corpo sobre esse pé que se ancorou, um descolamento da parte superior do pé e um descolamento total do pé. Notem aqui que em vermelho e em azul, nós exemplificamos aqui duas condições. Em vermelho, o músculo tibial anterior, ou os músculos flexores de tornozelo. Em azul, os músculos extensores de tornozelo. E a partir desse momento, vejam que esse exemplo faz uma menção de que, para aterrissar o pé no chão, os flexores de tornozelo gerariam uma contração excêntrica, uma contração de alongamento, para que haja um melhor apoio, um melhor pouso desse pé no chão. E pelo pouso atenuado desse pé no chão, a preservação do nosso corpo das cargas mecânicas de reação, de impacto que esse gesto acaba nos gerando. Bem pousado ao chão, eu vou passar o meu corpo por cima dessa haste fixa que eu criei e vou começar a empurrar o chão para trás. Nessa hora, quanto mais força eu conseguir gerar, mais impulsão eu vou ter com o meu corpo à frente, mais velocidade eu vou ter no meu padrão de marcha, no meu padrão de corrida, melhor seria o meu rendimento em relação a isso. Só que imaginem vocês que exista um processo interessante em que actina e a miosina estejam tentando deslizar e promover um aumento ou diminuição da força de atenuação ou da força de impulsão dessa carga. Vale lembrar aqui que para que haja contração de actina e miosina, para que haja o movimento da actina e miosina, nós dependemos de reações eletroquímicas que vão fazer com que exista ali a quebra de energia, o despendimento energético para que aquela tarefa seja realizada.
Uma vez que a gente olhe para os componentes contráteis, existe um outro ponto bem interessante. Como os componentes contráteis não são inervados e não dependem de energia eletroquímica, eles podem se pautar em uma energia que vem gratuitamente, que a gente chama de energia elástica, energia mecânica, onde o estiramento do colágeno faz com que a energia seja acumulada e, consequentemente, esse estilingue aconteça de uma maneira muito interessante, nos dando uma propulsão de força sem nos cobrar exatamente nada por isso. E notem aqui que o nosso sistema sabe muito bem usar isso. Eu falei para vocês que existia um processo onde nós tínhamos um encurtamento máximo do sarcômero, um alongamento máximo do sarcômero e um ponto intermediário de platô, onde a gente tem o máximo de geração de força muscular. Porém, ligados a esses sarcômeros, ligando a miosina à banda Z, lembra que nós tínhamos um processo de titina. E aqui a gente tem estudos mais recentes que desvendaram o padrão de contração muscular de músculos que nos são muito familiares, como, por exemplo, um gastromedial, um tendão do tríceps, um solear, um tibial anterior e até mesmo o nosso músculo reto femoral. E aqui a gente começa a ver, numa estratégia inteligente de padrão de recrutamento motor, acontecer a famosa magia do amor. Vamos imaginar o seguinte: se eu tenho a maior força num ponto médio de contração, e eu tenho ligado a esse ponto médio duas pontes elásticas, para que eu vou me aventurar a alongar e perder força? Eu posso manter uma contração isométrica do componente contrátil e quando volta aqui, corta a picape para cá, Pedrão, quando esse músculo for estirado, como é o caso aqui, ó, do nosso amigo gastrocnêmio e solear, quando ele for estirado, eu permito que o componente contrátil fique no mesmo tamanho e deixo que o componente elástico seja estirado. Dessa maneira, eu consigo fazer, vou pôr até de vermelhinho, eu consigo fazer com que o meu componente contrátil permaneça no ápice da sua produção de força e, consequentemente, o componente elástico me ajude a impulsionar o meu corpo à frente. Isso nos promoveria um aumento da eficiência mecânica e, consequentemente, como o componente elástico não usa energia eletroquímica, uma economia de energia. Nesse rabisco que está mais parecendo o rascunho do mapa do inferno de ponta cabeça, vejam vocês que tanto o gastromedial, tendão do tríceps sural, solear, tibial anterior, trabalham nas pontes mais encurtadas do componente contrátil e jogam a responsabilidade da locomoção da marcha para o componente elástico. Aumenta a câmera, Pedrão, aumenta a câmera que o papo agora é reto, a coisa aqui é direta. Olhando para esse sistema, uma questão prática que nos vem à cabeça. Professor, como é que eu treino isso? Notem que esse processo coordenativo
se dá através da especificidade de um determinado gesto. Isso nos mostra claramente que se você fizer uma contração, se você fizer um fortalecimento isolado de um determinado músculo, isso não necessariamente melhorará a função do músculo em uma atividade específica. E aqui a gente debruça sobre um dos conceitos mais antigos do treinamento, o princípio da especificidade. Se eu quiser pensar em fortalecimento muscular para melhora de uma tarefa, tendo como base que diante de uma tarefa existe uma orquestra neuromotora e também uma orquestra de componentes contráteis e elásticos, existe um processo fundamental dentro do nosso treinamento, o princípio da especificidade. Se você quiser melhorar a condição de marcha de um sujeito, você tem que colocar ele para marchar. Se você quiser melhorar a condição de corrida, para correr. Se você quiser melhorar a função de um gesto esportivo, você vai ter que treinar o próprio gesto esportivo. Ou ainda, exercícios que tenham muita semelhança a esse gesto. Então, notem aqui que estamos diante de uma tarefa árdua, que é, se você quiser intervir num determinado gesto para melhora através de uma condição de preparação física, você tem que ser muito criterioso para que essas estratégias possam ocorrer durante o seu exercício e possam trazer eficiência para aquilo que você tanto almeja, que é a melhora de um padrão motor. Vamos andar para frente aqui, porque tem mais coisa a se dizer e a gente já está em cima da hora, a gente começa a falar, a hora voa. Olha que interessante, chegamos aqui então num dos pontos cruciais da nossa aula, que todo mundo quer saber. Quais seriam, dentro dos princípios da condição muscular, os fatores que determinam as funções de um músculo? E aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes. Pautado naquilo que a gente acabou de discutir, se eu quiser ter um músculo mais forte, eu preciso de um sarcômero flexível e, ao mesmo tempo, de uma ligação de sarcômeros em série e também em paralelo. Outra coisa bem interessante que a gente chama de conteúdo da cadeia pesada da miosina, que é o tamanho desse sarcômero e a sua plena distribuição. Um outro ponto muito interessante, de acordo com a tarefa que eu executo, eu vou ter a formação de um tipo de fibra que vai determinar um input neural que funcionaria como um princípio de treinamento de funcionalidade. E uma coisa que todo mundo está careca de saber é que existe uma área de secção transversa do músculo que é fundamental, e aqui a gente vai colocar aqui a sigla PCSA, que é fundamental para as relações de força e também para as relações de força em alta velocidade de um músculo. Se você quiser força máxima desenvolvida por um músculo, você precisa de sarcômeros em paralelo. Se você quer velocidade máxima de encurtamento, você precisa de sarcômeros em série. Mas nada disso é eficiente sem um bom comando neural. Nada disso é eficiente sem um bom conteúdo de cadeia pesada de miosina. Nada disso é eficiente sem a plena conversa de todos esses componentes. Existe um ponto muito clássico que mostra que a produção de força muscular é específica por área quadrada. Um músculo tem a capacidade de produzir de 13 a 25 newtons a cada centímetro quadrado de área. Dentro de tudo isso, eu estou apresentando para vocês uma característica biológica do nosso tecido. Mas a gente não pode esquecer que essa característica biológica depende de um fator muito importante. A função que nós queremos aqui
é uma vertente física, é uma vertente chamada de força. E quando a gente fala de força, nós falamos de uma série de componentes e variáveis que muitas vezes são ignorados dentro do nosso treinamento. Primeiro, o que é força? Força é uma entidade que surge quando dois corpos se encontram. A partir do contato físico entre dois corpos, eu tenho a geração de força em magnitude, sentido e direção. A magnitude é determinada pela massa desses corpos multiplicada pela aceleração que será proporcionada pelo contato físico entre os corpos. Para tudo, Fábio, que eu não estou entendendo mais porra nenhuma. Aninha, pode falar palavrão nos estúdios da Voxel? Pode, é o primeiro palavrão que a gente soltou. Para. Vamos voltar aqui, a Aninha me cortou. É o segundo já, desculpa, Aninha, é o segundo, eu tenho direito a 3 até o curso. Pedrão, mostra pra gente isso daqui, ó. Baseado nas leis da dinâmica, a gente tem que entender que aquilo que a gente busca, que é a força muscular, depende de dois componentes, massa e também aceleração. Se existe um componente aceleração dentro desse músculo, a gente tem que pensar que para o treinamento de força, eu preciso olhar para essas duas vertentes. O quanto de massa eu tenho que mexer e o quanto de aceleração eu preciso impor a essa massa. Professor, 60 minutos é muito pouco para falar sobre tudo isso? Sim, é muito pouco, mas aqui eu já quero deixar um recado para vocês. Estamos diante de novas vertentes, onde a carga manipulada durante um treinamento de força já não tem mais aquela importância que tinha antes. E sim, a aceleração que você consegue impor sobre essa carga parece ser um processo de alta correlação com o nosso treinamento. Eu quero deixar essa sensação de quero mais no ar, porque nós teremos em breve um convidado especial, nosso querido amigo Felipe Morim, que vai estar aqui discutindo com a gente estratégias para o treinamento de alta velocidade. Vai demorar um pouquinho, mas ele vem de longe, vem lá do Rio Grande do Sul, mas vem a pé, né? Porque a gente não tem dinheiro para pagar passagem aérea para ele. Ele vai demorar, mas vai chegar. Em breve estará aqui conosco. Vamos pensar então o seguinte, pensando numa vertente física, a contração muscular, vamos passar para o próximo aqui. Diminui, passa. A contração muscular não dependerá apenas do tipo de contração de fibra que nós temos, mas também de alguns componentes mecânicos que interferem claramente. Componentes elásticos, componentes contráteis, e também um ponto muito interessante relacionado à nossa área de secção transversa, que acontece dentro dos nossos músculos, que é um processo que a gente chama de ângulo de penação de fibra muscular. Notem que o ângulo de penação de fibra começou aí a chamar a atenção no início do século XX, e veio ganhando muito espaço com o avanço aí das técnicas de análise de ultrassom, onde a gente começou a ver que pela penação de ângulo existia um fator de dissipação da carga direta que chegaria ou sairia de um ponto de aponeurose ou um ponto do tendão. A partir do momento que essas fibras atuam de forma não perpendicular às peças ósseas, elas acabam despendendo parte de sua força em um processo triangular que a gente chama aqui de um processo de força inversa a puramente tração. Vejam aqui que a gente tem uma tração do músculo perpendicular ao chão, uma tração perpendicular ao tendão, porém uma dissipação medial dessa força que depende diretamente do ângulo que a fibra está colocada. Isso é um outro ponto importante, porque
Quando a gente olha hoje estratégias de desuso, estratégias de hipotrofia muscular, a gente vê que o músculo perde massa e também perde ângulo de penação. E se ele não tiver um ângulo de penação favorável, um ângulo de penação de uma condição favorável seria de aproximadamente 30 graus, de uma condição desfavorável de 45 graus. Então notem aí que existem hoje, além da área de secção transversa, cálculos onde a gente divide aí o volume muscular pelo comprimento do fascículo e multiplica pelo cosseno de alfa, que vai determinar para a gente o quanto de dissipação central a gente teve da força perpendicular de ação muscular. Outra coisa benéfica, não vamos falar só de coisas ruins, é que por essa dissipação de força, a gente consegue fazer com que em um único encurtamento da fibra, a gente tenha mais de uma função muscular. É o caso do glúteo, que além de estender o quadril, também consegue promover uma rotação lateral do fêmur. Notem então que os músculos penados acabam aumentando uma área de secção transversa, acabam conseguindo mais área, em contrapartida, eles acabam perdendo parte da sua força pela dissipação de não perpendicularidade da sua tração. E é a partir daqui que a gente chega nesse ponto tão esperado da aula, nas questões práticas. Se vocês entenderam o que eu falei até aqui, a gente vai começar a mostrar que força muscular não necessariamente garante um sistema forte. E a partir daqui, eu vou trazer para vocês alguns exemplos clássicos. Primeiro, qual é o tipo de contração muscular, concêntrica ou excêntrica, que me promove uma maior eficiência do treinamento muscular? E eu queria fazer um parênteses rápido aqui, né, que antes de vir para os estúdios hoje à tarde, eu passei na academia para treinar e eu via lá dois garotos numa discussão filosófica e coincidentemente são dois alunos de medicina numa discussão filosófica sobre o treinamento que eles tinham que ter. E era aquela coisa que você via bem de garotos anabolizados de 20 anos de idade querendo achar o melhor fator que fazia com que eles tivessem eficiência do treinamento. Seria a contração concêntrica, seria excêntrica, o que ele deveria colocar de carga. E a filosofia rolou, e aquilo dava certa agonia de estar ouvindo falar, porque eu ia falar disso daqui em breve. E olha lá o que a gente vê. Se você estiver falando de volume muscular, o aumento e as adaptações de aumento de volume muscular são muito similares em contrações concêntricas e excêntricas. Em compensação, as adaptações funcionais são diferentes de acordo com a tarefa que você necessita. Por exemplo, as atividades concêntricas têm a capacidade de aumentar o ângulo de penação com pouca mudança no comprimento do fascículo. Crescimento muscular predominantemente pela adição de sarcômeros em paralelo. Consequentemente, elas têm a capacidade de melhorar o ângulo de penação. Isso é muito bom. As contrações excêntricas, em contrapartida, conseguem aumentar o comprimento do fascículo em um menor aumento do ângulo de penação. O crescimento muscular acontece principalmente pela adição de sarcômeros em série. Dentro das criaturas que ali treinavam, vejam que se eles queriam mesmo, pela
característica, aumento de massa muscular, tanto faz fazer contração concêntrico-excêntrica, eles teriam benefício nas duas situações. E vejam que parece que eles não estavam muito preocupados com a funcionalidade, uma vez que faziam movimentos extremamente pesados, de curta amplitude e de estresse metabólico absurdo no músculo, sem pensar em nenhum tipo de funcionalidade. Falando agora nas relações funcionais, vejam que para se conseguir uma melhor funcionalidade de determinadas tarefas, a gente já tem que buscar exercícios que tenham mais caracterização com essa correlação da tarefa específica a ser realizada. Aqui eu trago alguns artigos que mostram a correlação existente entre o levantamento de peso olímpico e a manipulação de peso do próprio corpo, como corrida, salto vertical, habilidades de mudança de direção, embate ou disputa de força corpo a corpo, no caso das lutas, que podem fazer com que a gente melhore drasticamente as condições funcionais do esporte. Um outro ponto interessante é uma briga que aconteceu há pouco tempo, falando de exercícios de prevenção de lesões discotibiais. E aqui a gente vê artigos bem recentes, de 2017 e 2020, que mostraram que a lesão que acontece no sprint de isquiotibial é melhor tratada ou evitada desde que seja relacionada ao próprio sprint com o fator ou como o fator primordial de estratégia para retorno ou ainda prevenção de lesões de isquiotibiais. Notem aqui que essa disputa, eu treino especificamente um músculo ou eu treino o próprio gesto? A gente já vê que o próprio gesto vem se mostrando mais eficiente, ou seja, a eficiência do sistema possui íntima relação com a especificidade do treinamento. Se você quiser aumentar a sua massa muscular, você pode acabar sobrecarregando um determinado músculo. Agora, se você quiser funcionalidade, você vai ter que pensar em estratégias mais específicas de treinamento. Outro ponto interessante é a relação força muscular versus a resistência do sistema, né? Eu treino mais repetições para ficar com o músculo mais resistente, parece que a coisa não é bem assim. O que torna os nossos músculos mais resistentes é uma capacidade que os nossos primos macacos não têm, que é a capacidade tecidual que nós temos de acúmulo de bandas elásticas distribuídas estrategicamente para acúmulo e restituição de energia em pontos muito interessantes do nosso corpo, que fazem com que a nossa locomoção melhore absurdamente. Notem aqui que se a gente estiver falando de balanço de membro inferior durante a corrida, a gente está falando de uma oscilação de aproximadamente 14% do nosso peso corporal, cada vez que a sua perna passa para frente e volta, passa para frente e volta. E vejam que isso acaba gerando um custo metabólico de aproximadamente 27% do custo metabólico da corrida. A contração do tensor da face lata mais glúteo máximo vão promover a tensão de uma banda que a gente chama de banda iliotibial, que em uma condição de 5 metros por segundo, ou seja, uma corrida de aproximadamente 18 km por hora, conseguiriam fazer um acúmulo de energia de 6 joules a cada ciclo, que seria restituída de forma gratuita a uma nova função de movimento. Se eu tiver uma contração isolada do tensor da face lata, um acúmulo de apenas 1 joule. Então vejam que a somatória de dois músculos aqui, numa isometria de contração, vai promover para a gente uma tensão de banda iliotibial e pela tensão de banda iliotibial, o estiramento posterior da banda iliotibial favoreceria a flexão do joelho.
O estiramento em contrapartida anterior favoreceria uma devolução da extensão do joelho. Por fim, quando eu toco o pé no chão, a ação da banda iliotibial promoveria uma condição de equilíbrio da pelve, evitando assim o drop pélvico com uma diminuição do consumo de energia. Vejam que, através dessas bandas, existem estimativas de que o tendão de Aquiles seria capaz de diminuir 30% do custo energético durante a locomoção. O arco longitudinal médio do nosso pé seria semelhante a uma mola de acúmulo e restituição de energia. E todo esse sistema poderia gerar uma economia de até 65% do custo energético da marcha. E vejam aqui que através desse processo a gente entende o porquê fazer ginástica custa tão pouco. Um elíptico nos consumiria cerca de 400 calorias por hora, uma natação 400 calorias por hora, hidroginástica 500 calorias por hora, uma corrida podendo chegar até 700 calorias por hora. Em contrapartida, o Big Mac que a Aninha comeu aqui antes da nossa live, que o Pedro está comendo ali atrás escondido, lhes dariam por apenas... Quanto custou um Big Mac, Aninha? Conta pra mim. O combo inteiro. Só o Big Mac custa quanto? 20 reais. Por 20 reais, a Aninha conseguiria levar aqui 500 calorias para dentro de casa, não é isso, Aninha? E para consumir essas 500 calorias, ela teria que correr em alta velocidade, pelo menos 50 minutos em uma esteira. Notem que, olhando para esse aspecto, as estratégias de tentar gastar caloria do nosso sistema nos promoveriam talvez mais um aumento do risco de lesões em virtude da fadiga ou do aumento de volume do que um processo de emagrecimento. Ou seja, se você quer emagrecer, evite os alimentos hipercalóricos e gaste calorias de forma coerente, sem exceder a capacidade do seu sistema. E eu já recebi aqui uma grande chamada de atenção que eu estou estourando meu tempo, mas não tem problema, falta só um pouquinho, falta só falar que assim como os ossos e articulações, os nossos músculos também envelhecem. E vejam que o envelhecimento muscular é diferente da atrofia por desuso, porque no envelhecimento muscular nós temos tanto uma diminuição de tamanho dos nossos músculos, como também uma diminuição do número de fibras musculares, que pode promover diminuição do favorecimento do ângulo de penação, diminuição do comprimento de fascículo e, consequentemente, uma diminuição da função dos nossos músculos. E vejam vocês que existem estimativas de que um idoso pode perder até 50% da sua força máxima, estimando-se também que a diminuição de massa muscular entre 40 e 80 anos será de 30 a 50%. Com perdas de capacidade funcional de até 3% ao ano. Mas calma, nem tudo está perdido. Mesmo na velhice, vejam vocês que o treinamento... Caiu minha água. Mesmo na velhice, o treinamento de resistência vem mostrando um efeito significativo, benéfico, tanto na hipertrofia quanto no ângulo de penação muscular também nos idosos. Isso significa que envelhecimento saudável seria um envelhecimento fazendo força. Não é à toa que hoje a Organização Mundial de Saúde prioriza a força e a flexibilidade como parâmetros clássicos de saúde.
Vamos tomar nota, vamos tomar nota. Se eu quiser trabalhar em baixa intensidade e alto volume, eu vou ter hipertrofia. Em alta intensidade e baixo volume, eu vou ter hipertrofia. Se eu quiser treinar até a falha, eu vou ter hipertrofia. Treino excêntrico traz hipertrofia. Treino de baixa velocidade traz hipertrofia. Treino de alta velocidade traz hipertrofia. Treino com oclusão vascular traz hipertrofia. Nós passamos longos anos estudando a hipertrofia e vemos que existem diversas estratégias para se promover a hipertrofia. Porém, dentro daquilo que estamos vendo no nosso curso, treinamento de força é estudado como um único resultado de olhar para as capacidades musculares e não as correlações existentes entre os nossos músculos, a nossa funcionalidade e, consequentemente, a capacidade de produção de proteção que os nossos músculos têm sobre os nossos tecidos adjacentes, como ossos e articulações. Uma outra coisa interessantíssima que a gente discute muito é que poucas pessoas se preocupam na função do treinamento para aprimoramento das outras capacidades, como aumento de massa óssea, como preservação da cartilagem ou até mesmo recuperação de uma cartilagem que sofreu pequenos danos iniciais. Então, nesse exato momento, a gente está encerrando o primeiro módulo do nosso curso, onde a gente falou dos tecidos, deixando um alerta gigante a todos vocês. O treinamento não é só feito com o intuito de melhorar ou reabilitar um músculo. O treinamento tem que ter como primordialidade a capacidade de funcionalidade do sistema e de desenvolvimento de todos os tecidos que nós temos, como ossos, músculos e articulações. Dessa maneira, eu preciso treinar os meus músculos de forma funcional? Seria interessante. No meu treinamento, eu preciso ter cargas de impacto para melhorar o osso? Sim, seria muito interessante. No meu treinamento, seria importante evitar a fadiga para que as minhas articulações não percam a congruência e com a diminuição da técnica eu receba mais cargas de força de reação de solo? Sim, isso é extremamente interessante. É nessa hora que a gente vê. Quem prescreve treinamento tem que ser um pouco mais criterioso do que um simples prescritor de número de séries e repetições de um determinado exercício que te promete a condição A, B ou C. O prescritor de treinamento, na verdade, é um imenso tutor de saúde e dentro dessa sua tutoria ele precisa criar programas de ginástica, programas de atividade física que tenham características de bem-estar, de especificidade, de funcionalidade e tragam ao nosso ser humano uma longevidade dentro dos novos caminhos da saúde, que é o caminho pela manutenção das nossas estruturas corporais. Falei demais, passei até 12 minutos, que pena, a gente vai brigar, Doninha, a gente vai perder um pouquinho de tempo em relação à resposta das perguntas, mas acho que hoje a aula era extremamente produtiva, um tecido maravilhoso, de extrema dificuldade para falar em 1 hora, e eu acho que eu dei só uma pincelada dessa magia de tecido muscular, que a gente fica aí quase que um final de semana inteiro discutindo ele num curso de pós-graduação. Vamos lá. Pedro Martins pergunta, Fábio, caso ocorra lesão na inervação, partindo do pressuposto da mesma ser uma lesão incompleta e tenha ocorrido perca de coordenação motora, há como recuperar a coordenação? Como exemplo, uma hérnia de disco em região lombar com perda da coordenação na cadeia posterior. Aqui, Pedro, você está me falando de duas condições. Primeiro, numa condição de hérnia de disco lombar, a gente tem que pensar que existe uma compressão transitória. Como que a condução nervosa reage à compressão mecânica? Com diminuição do seu impulso e também com diminuição da velocidade do seu impulso. Então, se eu tiver uma proeminência discal,
que gere ali um contato com raiz nervosa e que mecanicamente bloqueie a condução de impulso, eu vou perder sim a eficiência da contração do músculo que recebe a inervação daquele componente neural. Tá? É por isso que hoje existem várias estratégias de quiropraxia, de movimentação, de mobilização vertebral, para que haja um reposicionamento e uma tentativa de eliminar essa compressão neural. Outra coisa interessante é que essa hérnia de disco, quanto mais extrusa for, maior tender-se-á a se reabsorver. E se reabsorvendo, a gente tira parte dessa compressão mecânica. E uma vez que você tira a compressão mecânica do nervo, ele tem a capacidade de reparação. Tá? Quanto mais rápido você tirar a compressão, mais favorável será o ambiente para que ele tenha um processo de reparação. Agora, pelo que eu entendi aqui da sua pergunta, existem outros fatores. Por exemplo, uma lesão muscular onde você tem a ruptura e a interrupção de placa motora, de raiz nervosa. Nessa condição, aquele grupamento muscular, aquelas fibras, aquelas unidades contráteis que vêm depois da lesão, perdem parcialmente ou totalmente a sua funcionalidade de acordo com o grau de denervação que elas vão ter. E a partir disso, existe uma compensação, mas não por aquelas fibras, por outras fibras, dentro de um aspecto de coordenação motora. Então, não necessariamente você vai deixar de executar alguns gestos, mas você pode ter mais dificuldade de execução desse gesto. Um outro fator é que essa compensação é feita pelos soldados remanescentes, né, por aqueles que sobraram. E a partir do momento que você está com um número menor de soldados, você fica mais exposto à fadiga, seja por uma lesão ligamentar ou seja por uma ruptura muscular, onde você tem uma quantidade menor de massa atuando. Nessa hora, você tem que ser extremamente criterioso, porque essa pessoa pode voltar à normalidade, né? Essa pergunta é bem interessante porque ela pode voltar à normalidade, mas não necessariamente ela vai desenvolver a mesma capacidade de manutenção de movimento de um membro lesado, do membro que sofreu a lesão, em relação ao outro, né? Se o cara for um corredor, você vai ter que tomar cuidado que pode ser que aquele membro machucado fadigue antes do membro saudável. Se ele for um arremessador, também pode acontecer isso. Se ele for um lutador e por aí vai. Beleza? Professor, a musculatura responsável pela coordenação do movimento não deveria ser o sinergista ao invés do antagonista? Agonistas e antagonistas não são, nesse caso, inibidores e facilitadores do movimento principal? Parabéns pela aula. Janderson, muito obrigado. Essa pergunta é bem interessante e eu diria para você que não necessariamente, tá? Eu vou dar o mesmo exemplo. Vamos supor que eu faço um arremesso aqui no estúdio. E dentro desse arremesso, o meu membro vai pegar uma inércia. E a partir do momento que ele toma uma inércia, parte do momento eu estou acelerando o movimento e parte do momento a própria ação de inércia vai fazer com que o meu braço tenda-se a continuar em movimento. Quem entra aí? O antagonista. Para quê? Para frear a continuidade do meu braço. Haja visto que no futebol, quando o cara está dando um sprint ou quando ele vai chutar uma bola, ele sente um estiramento na parte posterior da coxa. A inércia de velocidade da perna é freada pelo posterior de coxa. Então, nesse caso, a gente vê um conceito que quebra um pouco do que a anatomia fala. Enquanto você tem a ação do agonista, você inibe o antagonista. Isso não funciona bem quando a gente fala de condições dinâmicas. O antagonista mantém uma base de contração e mesmo durante o movimento de ida, o momento de inércia conhecido já é inibido por uma contração de freio do antagonista, uma contração excêntrica. Então, os sinergistas entram, os estabilizadores entram, mas o antagonista tem um papel importantíssimo na estabilidade articular, uma vez que ele executa uma contração excêntrica de freio, de não continuidade de lesão de movimento articular. Se não fosse por essa ação brilhante do antagonista, nós teríamos um desgaste precoce da articulação e teríamos, consequentemente, aí, lesões sérias no nosso sistema. Professor Fábio, poderia falar novamente os 40% da capacidade de força excêntrica?
Renan, eu acho que aqui a gente tem uma condição clássica, né? Quando você tem uma contração concêntrica, você tem predominantemente uma ação do componente contrátil. Quando você tem uma ação excêntrica, você tem o componente contrátil somado ao componente elástico. Isso te dá um maior poder de contração. Então, o aumento da força muscular na condição excêntrica se dá pela somatória da força existente entre sarcômeros, componentes contráteis, e titina, banda Z e colágeno tendíneo, que são os componentes elásticos que vão fazer com que o músculo aumente a sua força. Até que ponto o alongamento antes do treinamento de força faz a mesma diminuir? José Carlos de Oliveira. Olha lá, que maravilha. Eu tinha certeza que alguém ia me perguntar isso daí. Na verdade, o alongamento excessivo previamente a uma condição onde você precisa de um determinado ponto de força, promoveria uma diminuição da força muscular aí em torno de 30% a 40% também, por uma inibição neural existente do fuso muscular em relação à resposta de contração muscular. Isso causa temporariamente uma inibição da força. É um assunto bem polêmico, né, que vale uma longa discussão, porque a partir do momento que você volta a ter movimentos, você vai conseguir, depois de alguns ciclos, voltar a ter essa força. O ponto maior é que, durante esses primeiros ciclos onde você teve uma diminuição da força, você fica mais exposto a condições adversas, onde, por exemplo, a força muscular controla a sobrecarga de impacto de uma corrida. Naquele primeiro momento, se você diminuiu a força, você vai ter primeiros passos onde a carga é mais exacerbada no seu corpo. Eu não classificaria isso como um pecado capital mortal, mas se você estiver no esporte de alto rendimento, jamais um atleta de alto rendimento vai fazer um alongamento passivo, onde ele vai estirar o músculo e continuar com aquele estiramento alguns minutos e depois querer correr em alta velocidade. Isso não é eficiente. Primeiro, porque você dissipa os componentes elásticos na forma de calor. Segundo, porque você tem uma inibição neural temporária. Isso não é legal. Bernadette Lobo, professor, para lesão da tíbia por estresse causado pelo excesso de treinamento, então a melhor recuperação é realizar movimentos de corrida em estímulos diferentes? Por exemplo, trote no mini trampolim. Bernadette, o trote no mini trampolim não tem nada a ver, tá, com o processo de corrida. Então, a primeira parte da sua pergunta, a afirmação, vamos chamar assim, ela acaba sendo correta, tá? Você pode fazer com que as pessoas tenham estímulos, inclusive de corrida, diferentes, com mais controle de carga, com mais processo de recuperação entre as estratégias. Se você for até um pouco mais preciso, com até mais controle de desabamento de velocidade do pé. Mas assim, a lesão da tíbia também é uma coisa muito abrangente, porque a gente tem que ver se a lesão é na região anterior, na região posterior. Existem inúmeros fatores descritos como fatores causadores da lesão. Se essa pessoa é do gênero masculino ou feminino, se ela for do gênero feminino, se ela está em plenas condições hormonais, se ela tem osteoporose precoce. Ou seja, a gente vai falar sobre isso, mas pensando em estratégias do ponto de vista mecânico, você pode diminuir o volume de corrida e fazer um acompanhamento radiológico para ver se essa fratura está se consolidando. Professor, como falamos de melhorar a condição dos nossos alunos para a vida? Condição de melhorar o nosso... Peraí, deixa eu reformular que não está com acentuação aqui. Professor, como falamos de melhorar a condição dos nossos alunos para a vida? Imagino eu que a sua pergunta, Carolina, seja em relação a viver melhor, né? E quando a gente fala viver melhor significa não ter limitações na nossa vida, viver em plenitude e harmonia com os nossos movimentos. Quando eu falo de prescrição de treinamento, eu tenho que pensar não apenas no volume do meu músculo ou no fator estético que ele me proporciona, né? Eu costumo usar uma frase bem simples, que se a gente for olhar lá
para os nossos heróis, a imensa maioria deles morreu de overdose, né? Os nossos heróis lá do fisiculturismo do passado carregam hoje processos degenerativos articulares gigantes, né? Como aquele determinado sistema vai te levar para o resto da vida? Por exemplo, eu gosto de treinar peito, não gosto de treinar perna, né? Mas a perna é que me carrega e é justamente pela perna que você começa a enfraquecer em relação ao envelhecimento. É pensar na vida como, pensar no treinamento não como algo sistemático para aquela estação de verão, é pensar no treinamento como um programa de vida, né? Onde para cada década de vida você tem uma prioridade coordenativa, uma prioridade de aumento de massa muscular, um momento onde você vai começar a perder a sua massa muscular e a partir daí você começa a criar programas de saúde, que acho que é o nosso core business aqui do curso. Vamos lá. O José Carlos de Oliveira, ele paga o Fernando mesmo, porque só vem as perguntas dele aqui. Quanto maior o ângulo de penação quando maior o ângulo de penação, o músculo perde força. No entanto, essa perda é compensada pelo aumento do número de miofibrilas dentro do músculo causada pelo treinamento. Muito bem. Isso não foi uma pergunta, foi uma afirmação. A gente comentou sobre isso. O posicionamento em penação muscular faz com que eu tenha um aumento da massa muscular, né? E isso daí favorece demais a minha condição. Em contrapartida, a gente sabe que a hipertrofia, isso é um caso bem interessante, a hipertrofia em excesso, e quando eu falo da hipertrofia em excesso, eu falo da hipertrofia por vias não naturais, pelo uso de anabolizantes, vai fazendo com que o aumento excessivo de massa muscular acabe também conturbando o ângulo de penação. Então existe um processo hoje que a gente chama na literatura, que é uma hipertrofia não funcional. Quando a hipertrofia é exacerbada, você aumenta demais o tamanho e, consequentemente, você muda o ângulo de penação. A partir do momento que você muda o ângulo de penação, você cria um vetor de dissipação dessa força e você começa a ver que aquele cara com hipertrofia em excesso começa a perder força, tá? Haja visto aí que atletas de alto rendimento com massa muscular inferior a atletas de fisiculturismo conseguem desempenhar um papel de força muito maior que muito fisiculturista. Felipe Ferrari pergunta: em relação à citação das lesões em isquios tibiais, seria interessante como estratégia de treinamento na fase de preparação do treino, exercícios que estimulem um trabalho de força excêntrica para diminuir os riscos de lesões, ou até mesmo exercícios de potência com baixa intensidade e volume? Felipe, eu ficaria aí com a sua última colocação, exercícios de potência, de baixo volume, mas não de baixa intensidade. O exercício de potência ele teria uma alta intensidade, uma vez que ele vai gerar contrações excêntricas abruptas. E dentro daquela citação, hoje o que a gente mais discute é para evitar lesões de isquios tibiais, que são predominantemente causadas no momento excêntrico do estirão da extensão do joelho, onde o antagonista faz uma contração excêntrica para freio de movimento. A melhor estratégia seria trabalhar na intensidade semelhante ao gesto, na proporcionalidade de estiramento muscular semelhante ao gesto, na atividade exata do freio, né? O músculo tem que saber frear na hora certa para não limitar a ida e não acontecer como o nosso amigo perguntou, para não limitar o movimento. Ao mesmo tempo, ele não pode frear de forma tardia e exacerbar o movimento do joelho, que causaria um dano articular. Nessa hora, se discute muito que a melhor estratégia para controle de lesão de isquios tibiais seria o próprio gesto, em contrapartida, que ele seja feito com volumes ideais, para não exacerbar a fadiga muscular e, consequentemente, gerar mais danos musculares, que é o que a gente vê, que a maioria das lesões de isquiotibiais acontecem quando se excede o volume de carga de treinamento, degeneração tecidual, ou ainda você perde uma condição de coordenação do padrão de movimento entre agonista e antagonista e acaba exacerbando as lesões.
Raul, professor, você avalia movimentos de rotação como sendo funcionais, considerando as condições de aceleração, evitando fadiga, boa coordenação? Sim, totalmente funcional, desde que aquilo seja eu não sei qual articulação que você está fazendo menção, Raul, mas existem várias situações, por exemplo, na coluna, onde os movimentos de rotação são extremamente funcionais, uma vez que eles são usados, né, em arremesso, embora, falando de padrão técnico aí, por exemplo, do tênis, da luta de boxe, eles são minimizados pelo deslizamento dos pés. Mas existe uma rotação na coluna, sim, ela acontece, ela é totalmente coordenada, e trabalhar dentro dessa funcionalidade, como você mesmo falou, evitando fadiga, tendo boa coordenação, tendo boa pressão intraabdominal, tendo um bom controle do sistema, é totalmente saudável, tá certo? O grande problema é a gente tem que ser extremamente criterioso quanto a isso, porque tem muito mais gente no mercado machucando gente com rotação de coluna do que melhorando gente, né? Então, se a gente tiver que pensar nas características biomecânicas, não tem problema nenhum, desde que seja feito de forma coerente. Agora, para ser feito de forma coerente, é mais um longo assunto, né? É um longo treinamento, uma longa experiência do examinador. Não é, o professor falou lá, eu vou sair dando sem o mínimo critério. Pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um grande momento das nossas vidas, com aquele recado do Pedrão aqui para vocês. Sigam-nos nas nossas mídias sociais, compartilhem o nosso conteúdo com os seus amigos, convidem eles para as próximas aulas, para que possamos, nesse novo link que está no rodapé da página, cada vez mais propagar a informação da biomecânica, cada vez mais fomentar em vocês essa dúvida, gerar discussões e cada vez mais propagar um pouquinho mais do nosso trabalho, daquilo que a gente vem fazendo no mercado. Foi um imenso prazer estar mais um dia aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho imenso que a gente acaba recebendo ao longo da semana nas mídias sociais, pelo compartilhamento daqueles que nos seguem de longa data, pelos nossos queridos amigos que sempre estão do nosso lado. Obrigado, Pedrão, obrigado, Aninha, tamo junto sempre, até terça-feira que vem. O Deus daqui saudando o Deus daí. Namastê, ótima noite a vocês.